Bom, pessoal, agora nós vamos fazer uma aula sobre análise fatorial, né? É uma análise multivariada e é quando a gente quer reduzir uma escala, né? Vamos supor, vários itens, a gente quer explicar em função de um ou dois fatores. Então, a gente usa análise fatorial, tá? Então, nós vamos usar esse arquivo survey 5ed também, né, que a gente está sempre utilizando ele, né, e nós vamos usar essa escala chamada PNA. Isso aqui vocês têm esse material aqui, então é uma escala de efeitos positivos e negativos. Então são essas 20 perguntas aqui, né, que vai desde muito fraco, né, quase nada, até extremamente, né. Então tem aspectos aqui que são positivos e aspectos que são negativos, né? Então aqui a escala consiste de número de palavras que descrevem diferentes sentimentos e emoções, né? Então você vai falar, o sujeito vai marcar como ele está se sentindo aqui de 1 até 5, né? Bom, então nós vamos utilizar essa escala chamada de escala PNA-NAS-NAS, né? Então vamos lá. Então nós vamos vir aqui, ó. Então é analisar, né? Já abri o arquivo 5ed. Aí nós vamos vir aqui, ó. Redução de dimensão e fator, tá? Então analisar redução de dimensão e fator. Bom, então nós vamos escolher essa escala PNA aqui, descendo aqui. Então são todos esses PN aqui, ó. Vai de 1, vou marcar todas de 1 até 20. Ó, 20, isso. Vou jogar para cá, tá? Aí vamos entrar aqui em descritivos, ó. Então, solução inicial, né? E vamos marcar aqui esse coeficientes aqui e marcar aqui também aquele teste de esfericidade de Bartlett e o KMO, né? Que mostram se os nossos dados estão bons para fazer a análise, né? Aqui na parte da extração, nós vamos pôr aqui esse solução de fator não rotacionado, né? Matriz de correlação, e vamos marcar aqui também esse diagrama aqui, ó, diagrama, né? E aqui os fatores aqui, vamos deixar do jeito que está aqui, ó, fatores próprios superiores a 1. Então ele vai soltar todos, vai marcar todos os autovalores maiores que 1, né? Se a gente quiser fixar o número de fatores, por exemplo, no caso aqui, como tem fator positivo e negativo, depois nós vamos voltar aqui, aí eu fixo o número de fatores, vou colocar 2 fatores só, mas por enquanto eu vou deixar o programa mesmo fazer o que ele, do jeito que vai sair com fatores acima de 1, né? E aqui o método a gente coloca aqui, já está aqui, componentes principais, né? Então vamos dar continuar aqui, rotação, vamos pedir aqui para fazer essa rotação oblimin direto aqui, né? E vai pedir a solução rotacionada. Nós vamos dar continuar, né? E em opções aqui, ó, vamos ver o que tem em opções aqui. Vamos classificar aqui por tamanho, ó, classificar por tamanho e suprimir coeficientes pequenos. Então um pouquinho menor que 0,3, tá? Então, ou seja, ele só vai mostrar para a gente coeficientes que tiverem carga fatorial acima de 0,3. Então, vou dar continuar e vou dar OK aqui, ó. Bom, então ele vai fazer a análise fatorial, né? Ele está fazendo a análise fatorial, demora um pouquinho, que ela é pesada, né? Que tem muita coisa para rodar. Então, aqui ele soltou a matriz de correlação. Então a gente tem a correlação de todos os itens, né? Então a gente vê alguns itens, mesmo, PN1 com PN12 e o 13 deu uma alta correlação. Vamos olhar aqui, ó. Então um é interessado, o 12 é inspirado e o 13 atento, né? Atentivo aqui. Então são coisas boas, né? São positivas, coisas positivas. Então tem uma alta correlação entre eles, né? E assim por diante. Então a correlação positiva com fatores positivos é alta e negativa vai ser alta correlação entre fatores negativos, né? Aqui nós temos o KMO, que foi acima de 0,8, que está bom, né?
0,873, acima de 0,6 seria o ideal. E esse teste de Bartley aqui deu significativo, menor que 0,05 também, que é bom, né? Então mostra que a matriz de dados está boa para fazer a análise, tá? Aqui que a gente mostrou lá na aula são as comunalidades, né? Então é quanto que o modelo está explicando, né, da variância de cada variável, né? Então é ideal que ele explicasse grande quantidade, né? Para a variável PN4 aqui, ó, apenas 0,3% dela está sendo explicado pela análise. Então 0,7 dela não tá bom, né? Não está sendo explicado, ou seja, né? Então o ideal seria que ela explicasse bastante dos itens, né? Então isso aqui chama de comunalidade. Aqui são os autovalores, né? Então, por exemplo, são os autovalores maiores que 1, são 4, então nós tivemos 4 autovalores acima de 1, né? Esse primeiro aqui explica 31%, o segundo 17%, então se eu pegar só os dois primeiros aqui já dá 48%. Esses dois últimos aqui, o 3 e o 4, explicam muito pouco, 6,1 e 5,7 aqui, ó, né? Então estou explicando pouco. Então, no total, considerando esses 4 autovalores aqui, ó, eles estão explicando 60% da variação dos dados, né? Vamos olhar aqui aí embaixo a matriz de componentes. Aqui é o gráfico, o script plot, né? Então, estou mostrando ó, o primeiro autovalor, o segundo, o terceiro já está lá embaixo, o quarto, tá vendo? Então, ele está explicando muito pouco. Então, os que explicam mais mesmo são esses dois primeiros autovalores aqui, né? E aqui são os componentes, né, que são as cargas fatoriais aqui, né? Então aqui mostrando aqui, então o que a gente pode ver, ó? Então tem cargas fatoriais com os 4 componentes, né? Só que esse último fator aqui, ó, apenas 2 cargas foram altas com ele, ó. O terceiro fator apenas 4 cargas, a maioria está entre o 1 e o 2. E como a gente falou, essa escala tem valores positivos e negativos, né? Então o ideal seria que apenas 2 fatores que representassem essa escala, né? Então aqui tem os componentes aqui, foi feita a rotação, né? Aqui é sem a rotação fatorial. Aí depois que fez a rotação fatorial, eles se ajustaram. Então aqui nessa primeira aqui está muito junto, não está separado, né? Então aqui a gente vê ó, que esses itens aqui ó, estão mais ligados ao fator 1, esses aqui agora já estão ligados ao fator 2, né? Esses aqui ao fator 3, e esses dois últimos ao fator 4 aqui, tá? E aqui a matriz de correlação. Bom, então como eu falei para vocês, vamos tentar rodar agora com apenas, vou fechar aqui, com apenas 2 fatores. Então eu venho aqui nos dados, é a mesma coisa, analisar, redução de dimensão, fator, e agora lá na extração, eu vou colocar aqui número fixo de fatores. Então eu vou colocar que eu quero 2 fatores. Ó. Tá? Então extração, eu ponho aqui número fixo de fatores, eu coloco 2. Vou mandar continuar e vou dar OK agora. O resto eu já tinha feito tudo, né? Então a gente vai dar OK. Então agora saiu de novo a matriz de correlação e agora o KMO também é 0,87, né? O Bartley foi significativo, menor que 0,05. Aqui nós temos as cargas fatoriais, né? As comunalidades, o quanto que cada variável está sendo explicado na análise, né? E aqui nós temos os 2 fatores considerados agora aqui, ó. Então a gente tem 48% está sendo explicado por esses 2 fatores. Né? Aqui o script plot, né? O mesmo da vez passada. E aqui estão os componentes e agora aqui, ó, os componentes rotacionados, foi feita a rotação. Então o que a gente pode concluir aqui, ó? Esse primeiro componente está ligado a essas questões, esses itens, e o segundo componente está ligado a esses itens. Ó. Então tem alta carga com esses itens aqui, ó, e esse aqui tem alta carga com os primeiros fatores, né? Então na verdade que são as matriz padrão, matriz estrutura. Isso aqui são as cargas fatoriais, que é essa matriz padrão aqui dos fatores, né? Então se a gente olhar lá, ó, 17, 12, 18, vamos olhar aqui no questionário. Ó, 17
o 12 e o 18, então são coisas boas aqui, tá vendo? O 19 é nervoso, né? O 14 receioso. Então vamos olhar aqui, ó. O 19 e o 14 estão no outro fator, tá? Então a gente pode considerar esse fator, nomear ele como fator positivo e esse aqui como fator negativo. Então quando a gente fizer a pontuação dos indivíduos, indivíduos que tiverem alto ponto aqui, né, um score alto para esse primeiro componente aqui, ó, são indivíduos que têm reações positivas. E quem tiver baixo para isso são indivíduos que têm reações negativas. Tá? Então essa é a análise fatorial, né? A gente já explicou um pouquinho na outra aula, e aí mostrando como é a análise. Tá? Outra coisa que nós vamos fazer, mostrar aqui, é que às vezes a gente precisa calcular a confiabilidade do instrumento. E uma dessas confiabilidades nós vamos utilizar o alfa de Cronbach. Né? Então eu vou vir aqui, ó, analisar escala e análise de confiabilidade. Ó. Tá? Então, analisar, escala, análise de confiabilidade. Aí eu vou clicar aqui, já está o default aqui como alfa, né? Então, vou marcar os itens que eu quero determinar a confiabilidade. Então, eu vou pegar primeiro os itens do fator 1 que a gente já tinha olhado. Tá? Então, eu vou pegar por ordem lá. Ó. É o 17, o 12, que são itens que estão medindo coisas positivas. O 18... o 13, o 15, o 1, o 9, o 1, o 9, o 6 e o 7. E o último é o 4. Então, esses aqui são aqueles fatores que deram positivo na análise fatorial. Então, eu vou marcar todos esses fatores e vou pedir para calcular o alfa de Cronbach. Então, calculou o alfa aqui, ó, alfa Cronbach, então deu 0,88. Então, mostrando que existe uma alta confiabilidade desses itens, né? Ou seja, eles estão medindo a mesma coisa. Tá? Então, pessoal, a aula de hoje era essa e até a próxima.